Sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. Só o batismo da Igreja Congregação Cristã é válido? A intenção não é ofender, que eu vou falar de uma forma que não ofenda os irmãos da CCB, até mesmo porque tem muitas pessoas desta igreja que acompanham o canal. Só vou dar o meu parecer, que é o mesmo parecer da maioria das pessoas acerca do assunto. Eu já conheço a doutrina da Congregação Cristã há anos, porque eu estudo as religiões, as igrejas, então eu sei o que se passa em cada uma. Talvez você ainda não sabe, mas a Igreja Congregação Cristã não reconhece o batismo de outras igrejas. Eu vou explicar aqui o motivo e fazer uma análise bíblica sobre o assunto. Existem outros ensinos e interpretações que são exclusivos da CCB, mas agora vamos analisar essa questão do batismo. Para quem ainda não sabe, a CCB rebatiza crentes de outras igrejas. Se você for, vamos supor, da Assembleia de Deus, se você for para lá, você terá que se rebatizar, porque eles não reconhecem o batismo de nenhuma outra igreja. Claro que nem todos os membros de lá concordam com isso. Eu já conversei com algumas pessoas, muitas já não concordam mais, mas a regra deles é esta. Para isso, teremos que analisar o que a Bíblia diz sobre o assunto. A forma que a Bíblia trata acerca do batismo. Então vamos analisar como a Bíblia ensina que deve ser o batismo. A Bíblia ensina que deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O requisito número 1 para o batismo é o arrependimento dos pecados. Atos 2:38, Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados para perdão dos pecados. Então, requisito número 1, arrependimento. Se não houver arrependimento, me desculpe, mas você tomou um banho d'água. Não importa qual igreja foi. Eu vou dar alguns exemplos do livro de Atos, a partir de Atos 2, que pertence à igreja, a mesma igreja de hoje. Em Atos capítulo 2, Pedro disse: arrependei-vos e seja batizado para perdão dos pecados. Atos 2:38. Então, os primeiros cristãos se arrependeram e depois se batizaram. Em Samaria, Atos capítulo 8, Filipe pregou e aqueles que creram em sua pregação foram batizados. Aí, primeiro creram e depois se batizaram. Capítulo 8 ainda, o eunuco. O eunuco foi evangelizado por Filipe e daí se batizou. Então, o que é batismo? Batismo é o banho simbólico que representa a morte e ressurreição de Cristo. A pessoa mergulha e sepulta seus pecados no banho simbólico. Ela sepulta seus pecados, morre para o mundo e ressuscita para uma nova vida com Cristo. É a identificação com Cristo na sua morte, o batismo da nova aliança, que não é o mesmo do batismo de João. Só tem valor e significado para um arrependido. Fora disso, é um banho d'água. Em Mateus 28:19, Jesus disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, avaliando o que Jesus disse, não pode batizar pessoas que não foram instruídas. Atos 2:38, Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados. Agora Jesus disse: ide, ensinai todas as nações. Primeiro ensinar, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro deve ensinar e a pessoa aceitar o Evangelho. Veja no caso do eunuco, ele foi instruído por Filipe
e ele concordou em se batizar. Na casa de Cornélio, eles ouviram a pregação de Pedro, concordaram, se batizaram. Em Samaria, Atos 8, eles ouviram a pregação de Filipe, creram e se batizaram. Para a pessoa aceitar o evangelho, primeiro precisa ouvi-lo. Tem que ouvir primeiro. A igreja congregação não aceita o batismo de outras igrejas, mesmo que seja por imersão. Dizem que o batismo de outras igrejas estão errados, porque dizem, eu te batizo. E a igreja congregação entende que dizer eu te batizo é a carne que opera e o homem se coloca na frente de Deus. Eles dizem que a forma correta é em nome do Senhor Jesus te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos analisar. Não existe nenhuma diferença em dizer te batizo ou eu te batizo, pois se refere à mesma pessoa. É a mesma pessoa. Quem está batizando é a pessoa. Dizer eu te batizo ou te batizo se refere à mesma pessoa na língua portuguesa. Se for assim, o batismo de João não era válido, porque ele disse, eu vos batizo com água. Mateus 3, verso 11, eu. Ele disse, eu vos batizo com água. Então ele pôs o homem na frente. Veja que ele pôs o eu na frente. Se fosse assim, o batismo de Jesus não teria sido válido, porque João colocava o eu na frente. Em nome de Jesus te batizo. Em nome do Pai e do Filho. Se refere à mesma pessoa. Eles citam Jesus duas vezes. Em Atos 2:38, Pedro não ensina a forma de se batizar, mas ele quis dizer que este é o batismo de Jesus, cumprindo sua ordem. É o batismo que cumpre a ordem de Jesus, o batismo que identifica a pessoa com Cristo na sua morte. A forma de se batizar, Jesus ensinou em Mateus 28:19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro ensinou o batismo na autoridade de Cristo. Não que tenha que falar Jesus duas vezes, não foi isso que ele se referiu, não. A Bíblia cita apenas um rebatismo, Atos capítulo 19. Alguns crentes de Éfeso tinham sido batizados apenas no batismo de João. Então por isso tiveram que ser rebatizados no batismo de Jesus. O que determina se o batismo é válido ou não é a conversão e o arrependimento dos pecados. Se foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é válido. Se houve arrependimento, se houve conversão, se houve renúncia dos pecados, o batismo foi válido. Então, na congregação cristã, houve apenas um mal entendido no português, um erro de interpretação bíblica apenas. Te batizo ou eu te batizo se refere à mesma pessoa. Quem está realizando o batismo é a pessoa, é uma pessoa, mas na autoridade de Cristo. Em João 3:23 diz que João batizava em Enom, porque ali havia muitas águas. Veja bem, João batizava em Enom. Quem batizava era João, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade de Cristo. João 4, verso 2, lá diz que os discípulos batizavam. Então os discípulos realizavam batismos na autoridade de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então foi apenas um equívoco da parte da congregação cristã. Então, se você se batizou dentro
dos requisitos bíblicos foi válido, independente de qual igreja você se batizou. É isso que determina se é válido ou não. A Bíblia ensina que existe um só batismo. O batismo identifica a pessoa com Cristo na sua morte. Leia Romanos, capítulo 6, verso 3 e 4. Então o batismo identifica a pessoa com Cristo na sua morte, e não com uma denominação religiosa. É a identificação com Cristo, e não a identificação com uma igreja, com uma denominação. É bem assim que funciona. Na verdade, poderia ir mais além, mas eu creio que já é suficiente. Se ficou alguma dúvida, pergunte aí embaixo. Como o vídeo foi um vídeo curto, né? Durou um pouco mais de 10 minutos. Só que, na verdade, se fosse dar uma explicação mais ampla, geraria um debate muito longo, de 1 hora. Obrigado a todos. Creio que não ofendi os irmãos da Igreja Congregação Cristã. Só dei o meu parecer aqui, né? Sem falar nada que fosse abusivo, né? Então eu creio que não ofendeu ninguém. Que a intenção não é esta. Então, obrigado a todos. Clique em gostei, que é importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Clique naquele sininho para ativar as notificações. E até a próxima.